se eu perguntar aqui, quem quer que o Espírito Santo desça sobre a sua vida? Aqueles que ainda não têm o Espírito Santo, certamente todos que não têm, vão levantar a mão e vão dizer: eu quero que ele desça sobre a minha vida. Mas a condição para Deus descer é você subir. Talvez você diga: bispo, como assim? Eu vou mostrar para você na Bíblia algo que aconteceu que tipifica isso. Abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 20. É um único versículo, mas ensina muito. Êxodo, capítulo 19, versículo 20. Está escrito assim: e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte. Olha só o detalhe. Uma coisa seria se estivesse escrito apenas que Deus desceu sobre o monte Sinai, ponto. Mas a Bíblia traz detalhes. Diz que ele desceu sobre o monte Sinai. E que parte do monte ele desceu? Sobre o quê? O cume do monte. O que é o cume do monte? É o topo do monte. É o ponto mais alto do monte. Deus não desceu até a metade do monte. Deus desceu até o topo, o ponto mais alto do monte. Ficou ali. Chamou o Senhor a Moisés aonde? Ao cume do monte. E o quê? E Moisés o quê? Subiu. Deixa eu descer agora para falar mais perto de vocês. Presta atenção. Nessa época, Moisés estava com 80 anos de idade. Eu pergunto, será que é fácil para um homem com 80 anos de idade subir um monte daqueles que tem no deserto do Sinai, que são horas subindo, que requer um preparo físico, e ter que chegar até o cume, ou seja, até o topo do monte? De vez em quando a gente vê notícias daqueles alpinistas que querem quebrar recordes, querem chamar a atenção do mundo, e eles sobem as montanhas mais altas do mundo, mas você vê que são atletas. Agora imagine um homem com 80 anos de idade. Deus não poderia ter facilitado para Moisés? Por que Deus não desceu até a planície onde Moisés estava? Ou por que ele não desceu pelo menos até a metade da montanha? Já dava uma ajudinha, já diminuía metade do caminho. Por que ele não parou na metade e falou: agora Moisés, é pouquinho, sobe só até aqui? Por que ele não parou a 100 metros do chão? Não, Deus parou no topo da montanha. Por que o topo da montanha? Porque o topo da montanha seria o limite humano. Mais que aquilo não dava para Moisés subir. Não tinha como Moisés ir além. O topo da montanha seria o extremo do sacrifício, seria o limite. Moisés, uma vez chegando ali, pronto, daqui não dá para eu passar. Que diferença faria para Deus? Qual foi a distância que Deus percorreu do seu trono até o topo da montanha? Que diferença faria para Deus ir até o chão? Nenhuma diferença. Mas ele parou ali, porque se Moisés quisesse encontrá-lo, ele teria que subir. Amém, pessoal? Então a gente vê no testemunho do Flávio, que Deus só desceu quando ele subiu. E quando eu falo subir, não é subir o altar, por exemplo, no sentido literal. Nem todo mundo que passa ali no altar sobe até o topo do monte. Mas subir
significa você se desvencilhar da sua maneira de viver terrena. É você sair do campo daquilo que é normal mentir. Aqui embaixo, no mundo que a gente vive, é normal mentir, é normal trair, é normal amar quem te ama, mas odiar quem te faz o mal. É normal guardar mágoa, é normal viver uma vida torta. As pessoas vivem uma vida completamente errada, colhem a dor, o sofrimento e ainda culpam Deus como se Ele fosse o culpado. Deus não liga para mim, Deus não olha para mim, como ele pensou por muito tempo. Então, enquanto ele não saiu desse normal e não subiu, no sentido de subir os seus pensamentos e pensar como Deus, enquanto ele não foi diante do altar e rasgou o coração e decidiu praticar a palavra, e aí eu volto àquela frase que eu disse que me chamou a atenção, ele disse: foi muito difícil o quê? Perdoar. E foi justamente quando ele perdoou a mãe que ele recebeu quem? Digamos que o perdoar a mãe foi o chegar ao topo do monte e encontrar e abraçar Deus. Amém, pessoal? Enquanto ele esteve apenas sentado aqui assistindo às reuniões, ele não encontrou Deus. Mas quando ele subiu, e o subir é difícil, não como no caso de Moisés, não é subir fisicamente, não é para você sair daqui hoje e dizer: vou lá no monte, vou subir algum monte para eu encontrar Deus. Não, o monte é aqui agora. Você sobe quando você diz assim: eu vou perdoar quem me ofendeu. Eu decido largar o pecado, eu vou abandonar o amante, eu vou abandonar a amante, eu vou abandonar a vida torta. A partir de hoje eu vou me submeter à palavra. Então, quando você faz isso, você está subindo. Amém? Nós vamos participar da Santa Ceia agora. O que é a Santa Ceia? O pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi moído lá no Calvário, no Monte Calvário. O suco de uva simboliza o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz. Quando Jesus foi para a cruz, é como se Deus estivesse fazendo isso com a humanidade. Deus desceu até o Monte Calvário e disse assim: agora, vem para cá. Não foi o que Deus falou para Moisés? Sobe ao cume, sobe ao limite, sobe ao máximo do monte. Quando Jesus, a Santa Ceia representa isso, quando Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário, ali ele está dizendo: pronto, desci, agora sobe para cá. Quem deve participar da Santa Ceia? Quando você pega o pão e quando você pega o cálice, o pão e o cálice é para aqueles que sobem, é para aqueles que dizem assim: Senhor, eu também vou para o Calvário, eu também vou levar minha cruz, eu decido abandonar meus pecados, eu perdoo, eu abro mão do que for preciso, eu vou até o extremo do meu sacrifício, eu me entrego por inteiro, eu obedeço, eu faço o que for preciso. Então, quando você faz isso, quando você toma a Santa Ceia, você está declarando: o Senhor se deu por mim, e eu me dou para o Senhor. Aí acontece o que aconteceu entre Moisés e Deus lá no topo do monte, um encontro. O Espírito de Deus desce. Você subiu, o Espírito Santo desce sobre você. Na hora, é na hora. E você pode fazer isso agora. Amém? Inclusive você que está acompanhando, que está assistindo essa transmissão, pode fazer isso agora. Pode ser dentro da cela da prisão. Você pode fazer isso dentro da cela da prisão. Você pode fazer isso em casa, seja um barraco ou um castelo. Você pode fazer isso no hospital, onde você estiver. Seja você quem for, mocinho, bandido, negro, branco, culto, analfabeto, rico, pobre, seja você quem for, você pode subir agora. Quem entendeu direitinho? Fique